Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados à mão livre, e hoje a gente vai trabalhar um pouco nas nuvens, por isso inclusive o bolo já tá com essa textura aqui em cima. Não fiz a quina como eu costumo fazer sempre, então eu botei esses relevos, vamos dizer assim, mas para fazer o efeito do fofinho da nuvem. E a gente vai viajar dentro de um balão, isso mesmo, não é balão de festa junina não, é um balão mesmo de ar, com um personagem dentro, para um tema bem infantil, bem lúdico. Acho que vai ficar bem interessante, vocês vão gostar. E o material que a gente vai usar, como eu sempre falo aqui dos pincéis, eu vou usar todos esses pincéis de cerda macia, e esses aqui são os quadradinhos, o de cima é o número 6, esse de baixo é o número 2, tá dando para ver bem? Para poder fazer o contorno, eu vou usar também esses fininhos, esse 00, ele é bem fininho e longo. E para fundo, eu gosto mais de trabalhar, principalmente para fazer o detalhe em volta, esses que são chanfrados também, esse aqui é o 3/8, e todos os pincéis de cerda macia, tá? É muito importante ser de cerda macia para não machucar o bolo. E se fosse com a cerda mais resistente, ia acabar arranhando. É até legal para quando você quer esse efeito, mas nesse caso aqui não, é importante ser a cerda macia. E os corantes que a gente vai usar hoje são esses corantes da Esbo Art. Eu adoro esses corantes, eles são ótimos, eles são corantes líquidos, mas ele tem uma boa fixação, ele faz um efeito bem bacana no bolo, ele tem uma boa durabilidade. E eu também uso com um pouquinho de álcool de cereal para fazer a diluição e fazer o efeito de aquarela. Ele faz um efeito muito bacana, desde o translúcido da aquarela até a cor chapada mesmo do corante. A gente encontra ele na loja do Cake Design, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bom, acabando essa introdução, vamos parar de papo e é hora de trabalhar, né? Eu vou começar a fazer uns balõezinhos menores aqui, para fazer o efeito de profundidade, como se eles estivessem atrás de tudo. E depois eu vou fazer uma brincadeira aqui na frente e vocês vão entender o porquê que eu não vou fazer o balão agora. Só no final do vídeo eu vou contar. Então assista até o final, porque no final do vídeo eu vou contar para vocês qual vai ser a surpresa. Eu tô fazendo o balão aqui bem clarinho, só mesmo um leve contorno. E eu vou trabalhar com esses dois tons principais, que é o cinza e o amarelo, exatamente para fazer o contraste com o céu. O cinza eu simplesmente diluí bem o preto no álcool de cereal para fazer esse efeito do cinza clarinho. E aqui eu só estou fazendo um leve contorno e um pouquinho de sombreado para dar profundidade. Esse bolo eu quero fazer um efeito bem lúdico, então eu não estou me preocupando com um acabamento muito perfeitinho de sombras, eu quero fazer uma coisa bem lúdica realmente. Aqui o que vai contar mais serão os contornos. Então eu fiz uma linha aqui de bandeirolas e agora eu vou fazer o contorno. Na hora de fazer esse contorno, para não tremer a mão, eu aconselho prender um pouquinho a respiração, que aí a gente consegue sustentar a mão sem tremer. E se também ainda tiver dificuldade, segura um pouquinho o pulso, que a gente consegue ter a mão mais firme nesse caso. Para fazer a cesta eu vou marcar primeiro aqui, por isso eu tô até com o pincel fininho, vou marcar primeiro a cesta com o amarelo de fundo e depois eu venho fazendo uma sombrinha com o marrom. E agora eu vou trabalhar com o marrom em cima dessa cesta. Agora eu vou trabalhar com o marrom em cima dessa cesta para fazer os efeitos aqui da palha. O marrom não tá vindo? E eu vou fazer um bonequinho bem
pequenininho aqui, só mesmo para ter um bonequinho aqui dentro, que ele vai ficar distante. É mais como contexto do que conseguir identificar o bonequinho que a gente está vendo. E agora as cordinhas do balão para segurar a cestinha. Vou fazer um outro balão aqui embaixo, também nesse mesmo conceito de cor, mas com um desenho diferente. Até eu vou brincar nesse outro aqui, botar umas listrinhas que eu acho que vai dar uma graça. O gostoso de fazer balão é que a gente pode criar o desenho que quiser, botar textura, fazer bastante imagem diferente, que ele fica sempre bonitinho. O importante é só respeitar a forma do balão. Eu até vou clarear um pouquinho essa parte interna aqui, para ele também ganhar um pouco mais de volume. Ficar um cinza bem clarinho, eu só tô acrescentando branco. Da mesma forma que eu vou acrescentar um pouquinho de branco aqui para evidenciar mais essas listras. Então, aproveitando que eu tô com pincel branco, vou fazer um bonequinho diferente do outro. Novamente, para fazer a cestinha, eu venho de novo com amarelo e agora o detalhe do marrom. Então agora eu vou dar vida para esse bonequinho aqui, fazer o contorno dele, marcar bracinho, cabeça, que até então eu só tinha marcado o branquinho. Então novamente com o pincel bem fininho, marcar aqui as orelhinhas dele. Vamos dar um charminho, mesmo sendo pequenininho, não custa dar uma graça na bochechinha, né? Mesma coisa aqui no ursinho. E vou fazer aqui o contorno também, bem de levinho. O pincel quase não encosta no bolo, tá? Os dois pequenininhos, agora vamos trabalhar eles maiores. Então aqui eles estão lá atrás e agora a gente vai trabalhar com o bolo aqui na frente. E esqueci o lacinho, vamos botar o lacinho aqui na fitinha aqui também. Então agora sim, vou trabalhar com eles maiores. Então aqui eu vou trabalhar primeiro só a cestinha, eu vou botar a cestinha bem aqui para baixo. Em todos os vídeos eu sempre falo para a gente tomar cuidado com o movimento do pincel em relação ao volume do que a gente quer dar. Nesse caso aqui, não tem problema eu pintar ele reto, porque a cestinha pode ser retinha, não tem problema. Mas independente, a gente vai fazer umas sombras para fazer o efeito da palhinha e de volume. Então, aqui na parte de baixo, eu vou trabalhar com um pouquinho do marrom. Tá vendo? Ele tá bem aquarelado. Volto com o mesmo pincel para fazer a sombra e a transição das cores. Repara que aqui só com um toquezinho eu fui espalhando e já fiz o efeito de sombra. Pegar assim de cima para baixo, que eu acho que vai ser mais fácil para visualizar. O pincel não tem quase nada de corante. Eu tô realmente esfumando ele para fazer esse efeito bem sutil. Agora, com um pincel fininho, eu venho para os contornos e os tracinhos da palha. Dê preferência sempre aos traços contínuos, tá? Para não ficar manchinha. Por mais até que você faça um detalhezinho assim, 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 depois você vem seguindo a linha e faz o traço contínuo. Aqui esse movimento já ajuda a indicar
a curvatura da abinha que a gente fez aqui. Se eu fizesse o traço reto, ela não teria essa curva. Aqui eu só vou fazer meia lua e preencher embaixo também. Então, no de baixo a gente começa do meio. E para os outros, exatamente a mesma coisa, sempre começando no meio. Agora eu vou fazer os bonequinhos aqui em cima. Então eu vou pegar esse marrom com um toquezinho só de amarelo para dar uma mesclada nesse fundo e um pouquinho do branco. E vou fazer primeiro o ursinho. Então vou começar de baixo para cima só para ficar fácil a visualização em relação à cestinha. Por enquanto aqui eu só tô marcando o posicionamento dele, só tô marcando o fundo. Então, vamos fazer os contornos, as sombras, a posição dos olhos. Vou começar aqui pela orelhinha mesmo. Só estou dando aqui pequenas batidinhas para fazer o efeito do esfumado e dar um pouquinho de sombra no rostinho dele. Então eu venho com um contorno um pouco mais intenso, venho depois com outro pincel e dou pequenas batidinhas e aí faz o efeito da transição de cor aqui. Um toquezinho de branco só para realçar e venho com a sombra novamente. Agora com os detalhes do rostinho, marcando bem o centro do rosto, o nariz. E um toquezinho de bochecha rosadinha. Botar um pouquinho de branco também nesse rosa para não ficar tão intenso. Fazer uma bochecha bem marcadinha mesmo, fazer duas bolinhas, uma de cada lado. Eu vou dar um toquezinho aqui com esse rosa só para fazer uma sombrinha de boca, mas na verdade ele não tem boca, tá? É só mesmo uma sombrinha. Então, o coelhinho eu vou marcar ele primeiro todo com o branco e depois eu venho com a cor por cima. A mesma coisa, eu vou começar pela base para ficar mais fácil a visualização. Agora, muitos devem olhar e me achar uma doida por marcar o branco no branco. Mas por que eu faço isso? Quando eu já tenho essa base branca e venho com o contorno, fica muito mais fácil fazer a interseção de cor. Então eu consigo fazer a sombra de todo ele com esse fundo branco, fica muito mais fácil. Olha só, aqui o branco já mistura com o contorno e eu já tenho um efeito bem da sombrinha, que se eu quisesse fazer sem essa marcação do branco, eu não conseguiria tão fácil. E aqui, basicamente, eu só estou fazendo contorno, então eu só estou seguindo a marcação do branco que eu já tinha feito. Também fica mais fácil para visualizar. Novamente, pequenas batidinhas e eu consigo fazer a interseção e já deu uma leve sombrinha na carinha dele ali. Então agora, novamente, vamos marcar o narizinho bem no centro do rosto. O olho aqui, gente, a gente quase nem encosta o pincel, tá? Ele é bem pequenininho. Eu tô achando que eu fiz o olho torto. Então vamos apagar e vamos fazer de novo. Agora sim. E com o mesmo rosa que eu faço a bochechinha, eu faço o detalhe da orelha. E no mesmo estilo do ursinho, eu vou fazer a bochechinha bem marcadinha, bem redondinha. E eu vou dar um pouquinho de sombra
escura aqui, vou fazer um preto de contorno também em alguns pontos, só para evidenciar um pouco mais essa cesta. Eu achei que o marrom ficou muito clarinho e não deu tanto contraste. E agora eu não vou fazer esse balão, eu vou simplesmente fazer o fundo. E depois vocês vão entender o porquê que eu não estou fazendo o balão dessa cestinha. Então agora eu vou fazer o céu em todo esse fundo, mas bem sutil, só perto deles, por isso eu estou usando o chanfrado. Eu vou deixar um pouquinho mais de cor. Aqui eu tô mesclando um pouquinho do azul celeste, o azul, aquele azul mais claro, com um azul marinho, para dar uma cor, uma nuance diferente desse azul, não ficar um azul de mesmice de sempre. E para fazer bem os detalhes, eu vou pegar um outro pincel também fininho e vou aproximar para não deixar nenhuma marca. Como tá com álcool, eu consigo ir diluindo isso sem deixar a marca também. Com a aquarela não tem problema ficar marquinha de tinta. Isso é normal também, ficar um efeito com um pouquinho de mancha, fica bonito inclusive. Faz um sombreado interessante. Repara que eu tô vindo com outro pincel por cima para não deixar muita marca. Então eu faço o detalhe e tiro o excesso com outro pincel. E aqui o corante está bem diluído no álcool, viu? Exatamente para a gente conseguir fazer essa transição. Agora, o que eu vou fazer? Eu só vou evidenciar essas curvinhas que tem aqui das texturas que eu dei dessa nuvem. Então, tudo que é mais profundo, eu vou acrescentar um pouquinho mais do azul. E aqui sim é praticamente álcool com uma miligota, uma microgota de corante. Então é bem sutil para ficar bem clarinho para cima, só para fazer essas sombras. E depois eu venho também por cima de tudo com o branco. Então aqui realmente para marcar essas voltinhas, eu vou trabalhar o azul. E agora sim, o branco por cima, só dessas partes que estão com ressalto, para fazer a interseção e tirar todas as marcas. E ficar ainda mais com cara de nuvem, mais fofinho. Esse branco vai evidenciar e dar mais cara de nuvem ainda. A única coisa que eu achei que deu pouco contraste, então o que eu vou fazer, inclusive para combinar com todo o efeito que eu já dei aqui, eu venho agora também com um toquezinho de cinza bem sutil, só onde é mais profundo, e vou espalhar ele todo, sem deixar marca nenhuma. E aí esse cinza que eu tô colocando aqui, ele vai dar mais efeito de sombra. Como eu já tenho o azul e o branco, essas últimas pinceladas todas vão interagir e não vai deixar marca. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Eu quis trabalhar todo esse efeito da nuvem, como se eles estivessem na nuvem. Então eu trabalhei essa textura aqui em cima, com umas nuances de azul, de cinza, bem sutil. E aqui os balõezinhos, como se fosse um efeito de ao fundo. Então, por isso eles estão bem menores do que esse principal. Mas cadê o balão principal? Não, esse bolo não está pronto. Eu só vou terminar ele na semana que vem. Inclusive, essa parte aqui
do balão, eu vou aplicar uma placa de açúcar com o balão pintado e vou fazer algumas outras coisas aqui em cima também. Então, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque esse vídeo só vai terminar semana que vem. Então, é importante que você acompanhe o passo a passo na próxima semana também. Ah, e não esquece de olhar lá o meu Instagram também, é o mesmo nome, Confiserie Delu. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tem sempre coisas novas, vão estar várias novidades de history, fotos de bolos da semana, enfim. Acompanha lá também que vale a pena. E eu aguardo vocês na próxima semana.